Boa tarde, pessoal. Dia 3 de abril de 2020, em plena sexta-feira, nós vamos aqui tentar entender sobre o fórum de discussão, tá certo? O fórum de discussão, ele tem duas palavras-chave ali, que é História da Educação Matemática e Educação Matemática, tá certo? Então, a gente entendendo essas duas palavras-chave aqui, ó, História da Educação Matemática e depois Educação Matemática, se a gente consegue entender esses conceitos, eu vou conseguir responder por que é importante que professores e estudantes como vocês, né, conheçam a história da educação e a história da educação matemática brasileira. Então, assim, eu vou tentar explicar de uma forma prática e didática, dentro da nossa disciplina, o que nós estamos estudando. Eu não sei se ficou claro, né? Mas está aí um dos objetivos gerais, né? E vou tentar falar sobre 2 pontos específicos. Além de apresentar os pressupostos teóricos, eu quero mostrar para vocês a história da matemática e as 3 esferas de análise e a construção da interface entre história e ensino, tá bom? E aí, pensando matemática, nós temos matemática com 2 pontos de vista, né? Como eu coloquei aqui, ó, matemática como uma ciência, e depois nós temos que pensar o ensino de matemática. Então, nós vamos ver aqui que nós vamos fazer apenas um questionamento. Há um problema em torno do próprio fazer, do próprio objeto. Quando eu penso na matemática como uma ciência, eu vou começar a pensar naquela história mais linear, mais cheia de biografias, que vocês me apresentaram no primeiro e segundo textos, né? Quem foram os principais professores, influenciadores do ensino de matemática aqui no Brasil, lembra? Que a gente teve influência francesa, quando o rei de Portugal instalou-se aqui no Brasil, ele começou a trazer várias personagens para então modelar o ensino de matemática aqui no Brasil. Então, quando eu penso em matemática como ciência, que é um ponto, e ensino de matemática, eu começo então a questionar aqui, ó, o objeto. Então, vamos para esse objeto para melhor entender. A história da matemática, ela ainda é uma história muito conservadora, muito linear e muito progressista. É tanto que a gente fez esse testezinho lá na sala de aula. Quem lembra dos exercícios de matemática? Os exercícios de matemática que eram lá listados, todo mundo colocava uma sequência de continhas para se fazer, né? Como que a gente viu isso, né? Através da historiografia. A historiografia é uma ciência, que eu vou explicar mais para frente, que vai mostrar a narrativa dessa história, né? Quando eu falo em ensino de matemática, né, nós ainda estamos discutindo o objeto, eu vou falar das teorias didáticas, ou seja, como esse objeto, matemática, ele é transmitido e transferido para as práticas didáticas. A história da matemática, né? Vamos pensar então como uma ciência, é uma ciência atual, não se confunde com essa mesma ciência do passado. A matemática do passado, ela não se confunde com a matemática atual. Está repetido aí o meu slide, né? Isso é um erro porque eu fiz tarde da noite. Mas a história da matemática, ele é o estudo das formas de elaboração, transformação, transmissão sobre a matemática, a natureza, as técnicas, as sociedades em diferentes épocas e culturas. A gente pôde perceber isso quando nós estudamos o sistema de numeração decimal. Então, quando eu pedi para vocês, a gente até fez o seminário, a aula invertida, e depois nós fizemos diferente, fizemos um roteiro. Vocês puderam observar, pelo menos cada grupo, o que cada sociedade,
em determinada época, pensava sobre a matemática, né? Aqui, os maias, os romanos, indianos, sistema indo-arábico. Mas será que eu posso colocar, então, a matemática do passado tal qual para a matemática atual, né? Então, a gente tem aqui 3 propostas e um objeto em comum, ó. Aqui no centro dessas 3 propostas, que é a proposta historiográfica ou da historiografia, a epistemológica ou da episteme, como eu coloquei aqui, né? O que é episteme? É como o conhecimento foi produzido, e nós temos uma proposta contextual. E esse objeto, ele está ligado a um processo de construção. Então, ensinar matemática, ele tem mais a ver com a compreensão de como ele foi construído, como esse conhecimento ele foi construído. Por isso, há necessidade de se fazer um diálogo. Eu pergunto para vocês, a nossa escola atual, seria muito interessante para ela, ou não seria muito interessante, seria adequado ou não seria muito adequada a gente estudar como os egípcios, né, faziam as suas contagens, né? Então, a gente precisa estabelecer um diálogo para alinhar algumas coisas. E uma das principais coisas, né, a partir de várias leituras, que há um problema em utilizar a história da educação de matemática. Sabe por quê? Porque podemos nos perguntar qual é o objeto de investigação da história da matemática, né? Então, qual é o objeto de investigação da história da matemática, né? Porque ele não é o mesmo objeto da educação matemática, como eu falei no início, né? Há um problema muito grande em sobrepor ciência atual com as ciências do passado. E aí, pessoal, o objeto da matemática é o estudo da formação, é o estudo das formas, né? Quando a gente pensa, ele é um estudo das formas de elaboração do conhecimento matemático, não é a história do conceito matemático, né? Mas do contexto de sua elaboração, transformação, disseminação e a apropriação em diferentes épocas e história. Então, a história do processo da construção do saber matemático, ele não é a história dos resultados como a gente aprendeu. Então, o que valia para nós antigamente? O resultado. A gente não sabia como chegava lá, não entendia a resolução do problema, mas se a resposta estava correta, parabéns, você tirou 10. Lembra? Então, voltando aqui só um pouquinho, a questão da historiografia, ela é como a história ela é contada, né? Compreender como ela é contada em diferentes formas e é interpretada por diferentes pessoas, né? Então, cada pessoa tem uma forma de pensar sobre o determinado assunto. Se eu ver um acidente, você pergunta para o médico, ele vai dar uma resposta. Se você perguntar para o vizinho, ele vai dar uma resposta. Se você perguntar para o policial, vai dar uma resposta, e assim vai, né? A proposta epistemológica é como foi produzida, ele vai mapear os diferentes conhecimentos que é gerado e como esses conhecimentos vão dando significado. Porque aonde que eles dão significado? Aqui, ó, na prática, na esfera contextual, aonde ele realmente acontece. Por isso que o objeto é uma construção, tá? Quem não lembra aqui? A gente sabia utilizar a forma de Bhaskara, mas alguém lembra por que ela foi criada? Ninguém lembra, né? Eu coloquei aqui uma historinha para vocês lerem depois com calma, tá? E ela surgiu porque o Bhaskara queria dar uma sustentação à astrologia, né? E aí ele criou uma fórmula que a gente usa até hoje nas equações de segundo grau só para a gente estudar o quadrado, né? A forma de Bhaskara, ela tem a ver com isso daí, com as residências quadráticas, né? E aí a gente precisa, então, fazer uma articulação entre história e o ensino. Eu não sei se ficou compreendido até agora que a história da matemática, ela tem como objeto
ser uma ciência. E a história da educação matemática tem a ver com as nossas práticas. Então, a gente precisa fazer aqui esse diálogo e uma relação entre a história e o ensino. Por quê? Porque os objetos eles não coincidem. Quando eu falo de matemática, de história de matemática e de educação matemática, os objetos são diferentes. E aí a gente tem um problema metodológico, né? A importância é entender que se esse conhecimento ele é elaborado, a nossa maior preocupação aqui como professores, e por isso que é importante estudar a história da matemática, é entender então como esse processo é elaborado. Talvez a história da matemática ela venha contribuir para o ensino da matemática, não para ensinar os conceitos matemáticos em um momento, mas para iluminar o processo de produção do conhecimento matemático. Eu vou ensinar o aluno sobre zero, vou ensinar para ele sobre fração, mas eu vou ter um aporte teórico que veio da história da matemática, e aí esse aporte teórico, né, dessa produção vai iluminar o meu processo de produção do conhecimento. Isso vai me ajudar nos processos de ensino, a conduzir, por exemplo, a compreender, né, que os alunos compreendam o papel do experimento. Por que eu preciso fazer experimento em matemática? Das representações. Por que a fração eu posso representar ela em forma de círculo, posso representar ela em forma de quadrado, mas eu posso representar a fração também, por exemplo, em forma de numeral. Tem coisas da visualização, né? As formas, por exemplo, as formas geométricas, da organização do saber. Vou fazer uma resolução de um problema. Existem os passo a passos, existem outras tendências, como a modelagem, a etnografia, do raciocínio, né? Que hoje as pessoas ainda tem um preconceito contra decorar a tabuada, mas o raciocínio e a parte do decorar, ele entra como capacidade, sim, do conhecimento, da demonstração dos métodos, definições, instrumentos, aparatos das máquinas, etc. Então, na construção do conhecimento, bem como da ciência, da técnica, da matemática e das suas práticas. Por isso que a gente tem que repensar o papel da história da matemática no ensino. Ela é importante para nós porque ela nos dá acesso ao saber fazer de uma época, revelando todas as formas como eram feitas esse conhecimento matemático, de modo a estabelecer um diálogo entre o passado e o presente. E isso são elementos que nos ajudariam potencialmente no nosso fazer didático pedagógico. Então, as diferentes concepções de conhecimentos e as diferentes formas de elaborar e construir o conhecimento, ele vai fazer o quê? Uma interface ou uma ligação entre passado, presente e a forma como eu vou fazer o meu processo didático, o meu fazer didático. Então, a interface tem a matemática e a gente vê aqui, ó, que eu coloquei, que eles estão numa interseção, né? Quem lembra aqui da interseção? Em algum momento, esse objeto, eles vão estar um inserido dentro do outro, numa ancoragem, né? Ancorados numa concepção de ciência. Por que interface? Né? Porque a pergunta que eu fiz para vocês era: por que é importante estudar matemática, né? Para a gente poder criar essa interface. Para a gente poder criar, então, essa interseção de conhecimentos, de ações, de produções, de que promovam a reflexão sobre o processo histórico da construção do conhecimento matemático, com vistas a elaborar outras tantas ações, principalmente na nossa prática didática, pedagógica, que busca articular história e ensino de matemática. Ela é interessante por duas razões. Uma, porque aproxima o professor dos recentes desenvolvimentos da história da matemática, e depois porque sensibiliza o historiador de matemática envolvido no ensino de matemática a produzir material acessível para os professores. O que deve acontecer, que teria talvez aqui um terceiro ponto para nós saberíamos entender que o aluno vai elaborar também um processo de entender matemática, e nós nos sensibilizaríamos em entender como o aluno está aprendendo matemática. Tá certo?
Obrigada, espero ter ajudado vocês nesse fórum.